Quase incompreensivelmente, estivemos até ao final do século XX para perceber que, para além do latim, havia uma outra língua falada pelos portugueses. O português era resultado dessa fusão entre o latim imperial, colonizador, e a língua nativa. Incompreensivelmente porque quem observa com o mínimo de atenção as línguas semitas antigas, como o ugarítico, como o hebraico antigo, como o acádio, como o assírio, que são, de resto, quase dialetos de uma mesma língua, verá que há semelhanças absolutamente evidentes entre muitas palavras do português e essas antigas línguas. Parece que havia algum complexo no sentido de evitar uma ascendência semita para os portugueses ou para o linguajar dos portugueses. Com Moisés Espírito Santo, no final do século XX, isso tornou-se absolutamente evidente, e eu próprio, na tentativa de decifrar a escrita do Sudoeste, que de resto está parcialmente decifrada, tive que investigar qual a língua falada pelos portugueses e, portanto, qual a língua que era usada nessa escrita. Mais tarde, vim a desenvolver um conjunto de estudos, dos quais dou conta aqui, que passam pela própria língua em si, pelos termos que utilizamos, pelos nossos vocábulos e a sua origem, passam também pela interpretação e compreensão da toponímia, pela decifração, digamos assim, das lendas que parecem totalmente desprovidas de sentido por vezes, mas que, lidas, algumas dessas palavras em fenício passam a fazer sentido. No fundo, perceber um pouquinho da nossa história. Esta nova forma de abordar o passado, que leva inclusivamente a reinterpretar alguns textos medievais escritos num latim macarrónico, permite como que abrir uma nova janela sobre o passado. Imaginem que temos uma parede fechada, que sempre esteve fechada, e que de repente se abre uma janela e olha-se numa outra perspectiva. Nós tínhamos um olhar para o passado só a partir das cidades, a partir das elites dos nobres, dos que escreviam, e agora passamos a ter uma outra janela para o passado. E essa outra janela permite-nos ver coisas absolutamente insuspeitadas. Vou fazer um conjunto de pequenos programas em que, por um lado, se vai demonstrar esta evidência da língua semita antiga que dá origem ao português e que vai explicar precisamente um conjunto de coisas. Desde logo, o significado dos topónimos. Por outro lado, vou explicar o sentido de algumas palavras. Há centenas de palavras de origem fenícia, do português. Não poderei de modo nenhum estar a explicar a origem de todas elas, mas explicarei algumas. Por outro lado, ainda vou explicar histórias. Vou explicar muitas histórias que não fazem sentido, que são lendas, aparentemente sem sentido, mas que, entendidas ou explicadas nessa outra língua, passam a ter sentido. Por último, vou explicar a escrita do Sudoeste, mas é um assunto bastante mais complicado, que exige muito mais esforço de quem esteja a ouvir, porque obriga a repensar muitas das nossas certezas sobre a forma de escrever, sobre a própria língua.